E aí, guria linda, tudo bem contigo? Eu espero que sim. Seja muito bem-vinda a esse novo vídeo. Hoje eu vou gravar um vídeo que vocês me pediram nos comentários. Muito obrigada pela sugestão e eu vou te contar como sair de um consumo inconsciente e às vezes descontrolado, ser uma consumista compulsiva. E depois eu me tornei endividada, veio o consumo compulsivo e depois veio as dívidas. E eu virei esse jogo para hoje ser uma consumidora consciente e sem dívidas. Então a primeira coisa, eu vou contar sobre o que eu vejo da minha história, que foram passos importantes que eu entendi. Primeiro, através do autoconhecimento. A gente vai olhar para trás, para tua história e identificar se tu te espelha em um consumo de forma inconsciente, uma questão de acúmulo, às vezes, de coisas que tu nem precisa, que não são necessárias, são como a gente chama luxos, de alguma forma. É porque tu viu alguém fazer isso, pode ser esse um motivador, ou porque na tua infância e adolescência te faltou, foi por uma falta, foi por uma escassez, que por tu ter passado tanto tempo de privação, quando tu chegou num momento que tu tem a possibilidade de não te privar, de tu fazer as tuas vontades, tu te descontrola e quer fazer, comprar tudo e achar que tu merece tudo e hoje vamos viver hoje, amanhã só Deus sabe. E aí amanhã chega, né? E amanhã chega, o boleto chega e o cartão e o cartão vem lá, a fatura, e aí, né? Então, às vezes, tu tá numa situação, não, Gabriela, eu não tô endividada. Aí tu acha que tu consome consciente, tu consome demais, mas tu acha que tu consome consciente porque tu consegue bancar os teus luxos. Mas talvez tu consiga bancar hoje. E se dá uma reviravolta, dá uma crise, aí tu te coloca em um momento em que tudo isso que tu tem amontoado aí, acumulado, não vai pagar os teus boletos. Tu vai olhar pra trás e vai te arrepender. Ou de repente, tudo isso que tu ainda tá consumindo de forma desenfreada e descontrolada, tá gerando a tua fatura que tu ainda não pagou. Ou tu fez uma dívida num caderninho com não sei quem lá, com uma consultora da Natura, da Avon, não sei o que. E se acontece alguma coisa que te impeça de cumprir com esses compromissos, tu não está livre disso, a não ser que tu tenha uma reserva. Se tu tiver uma reserva, eu acho que esse vídeo talvez nem seja pra ti, porque o terceiro caso e na maioria dos casos, a gente não tem educação, não tem e não teve educação financeira. Eu não vou dizer pra vocês que hoje eu sou uma pessoa que tenho super educação financeira, não. Eu acho que eu preciso, inclusive, buscar conhecimento maior sobre isso, porém eu consegui sair das dívidas, tá? E o meu caso de consumo desenfreado, consumo por impulso, vinha muito da falta, da escassez que eu vivenciei em alguns momentos da minha infância e muitos momentos, principalmente da minha adolescência, que a gente quer a aprovação do mundo, das pessoas, e a gente consegue muitas vezes pela roupa que a gente usa, a marquinha. E aí às vezes eu sempre estudei escola pública, porém tinha uma variedade de adolescentes onde as famílias tinham condições financeiras diferentes. E tinha desde aqui da pessoa que tinha muito menos do que eu, para a pessoa que tinha a mesma coisa e a pessoa que tinha muito mais, que vivia de roupa de marca, tudo de marca, tipo o melhor perfuminho, a melhor roupinha, o melhor tênisinho, a melhor sandalinha, enquanto eu tinha que me virar nos 30 com o que tinha, muitas vezes usando roupa da minha mãe, que por sorte minha mãe era uma mãe jovem, né, e eu podia aproveitar as roupas dela. Inclusive eu escutava na minha adolescência que eu me vestia diferente, então era uma forma um pouco educada das minhas amigas me disserem assim que eu estava fora da moda, né. Elas eram ainda um pouco gentis, talvez por ter uma consciência de que eu não tinha as mesmas condições, porque elas sabiam da minha história, da minha vida, que o meu pai não ajudava a minha mãe, o meu pai biológico. Eu perdi o meu padrasto que sustentava a nossa família
Quando eu tinha 11 anos, a minha mãe tinha 31 anos e tinha 3 filhas mulheres, ficou com 3 filhas sozinhas para criar, sem ter instrução, estudo e sem ter uma profissão, né, que ajudasse ela a conseguir algo muito rápido, sem ter estrutura e rede de apoio para nos ajudar ali no dia a dia, na nossa criação, na rotina de escola e tudo mais. Então, assim, são vários fatores que, né, prejudicavam a ascensão econômica ali da nossa família. E então eu passei por muita privação, por muitas situações em que eu não tinha, que eu tinha que usar da criatividade, que eu usava roupas que eu ganhava de outras pessoas, ou usava a roupinha que eu tinha até não poder mais, eu ainda tenho um pouco disso hoje. Então são várias coisas que a gente aprende também a valorizar, mas também que pode desencadear num comportamento de descontrole. E foi o que aconteceu. Então, quando eu consegui estudar com ajuda forçada, que eu tive que acionar judicialmente o meu genitor para que ele me ajudasse com os meus estudos, eu consegui estágio, por exemplo, que me ajudava a ter pelo menos o básico. Então a minha mãe, ela não me exigia que eu ajudasse como muitas famílias pobres, que era o nosso caso. Os jovens precisam trabalhar e usar parte do seu dinheiro para ajudar em casa. Eu não precisei fazer isso. Isso para mim era uma vantagem, era uma glória, porque a minha mãe deixava que eu usasse esse dinheiro para o que eu precisava, entendeu? Então, de alguma forma eu tava ajudando ela, enquanto ela tinha que providenciar comida, roupa, luz, né, paga, água paga e pagar também a nossa moradia. Eu estava bancando ali e me virando com o que eu tinha para conseguir uma roupinha, um tênisinho, uma maquiagem, uma coisa melhor. Aos pouquinhos eu fui adquirindo essas coisas. Só que chegou um momento que eu fiquei numa situação melhor, em que eu tive um descontrole muito grande e, infelizmente, né, quando a gente não tem também orientação financeira, e a minha mãe também não tinha, ela sempre se virou muito na intuição, né, e no instinto de sobrevivência. Eu também convivi com muitas pessoas, assim, melhores do que nós financeiramente, muitas amigas, como eu tava falando, na escola, enfim, por mais que fosse escola pública, eu convivia com pessoas com situações bem melhores, inclusive pessoas que me doavam essas roupas, essas coisas e tal. E aí eu criei como que a gente fala? Eu me tornei uma pessoa que tive acesso, pelo menos, de ver que aquilo existia, né, de coisas melhores. Então, eu tinha vontade de ter. Nunca fui muito ligada à questão de marca e tal, mas eu queria ter as coisinhas do meu gosto, enfim. E aí, chegou um momento que eu tava um pouco melhor ali e consegui uma bolsa de estágio um pouco melhor. E tava numa situação que eu tive acesso a crédito. E nisso eu comecei a comprar roupas em loja de departamento que eu consegui fazer cartão. Daí eu fiz se eu fiz um eu consigo fazer 2, se eu fiz 2 eu consigo fazer 3, e assim foi indo. E aí eu usava o meu crédito como se fosse parte da minha renda, quando não é, né? E aí chegou uma situação de crise em que eu não consegui, tipo assim, uns meses pra frente eu não consegui arcar com aqueles compromissos que tava parcelado em 800 vezes. Foi aí que eu adquiri as minhas dívidas. E pensei, deixa a vida me levar, a vida leva eu agora, só Deus sabe quando eu vou conseguir reaver isso. E fiquei muito tempo sem crédito. E nesse tempo eu tive que, na marra, me adaptar à situação. Me adaptei à situação, né, ali, só que nisso eu tinha algumas coisas acumuladas, então eu tinha muita roupa acumulada, eu tinha muito sapato que eu tinha comprado nessa época de descontrole, eu tinha muito perfume, eu tinha muita maquiagem, eu tinha muito de tudo. Então aquilo me supriu por um tempo, então tava tranquilo, só que chega um tempo em que tu olha e diz, tá, e agora a dívida tá ali, né, e agora o que eu faço?
E aí eu tive que me manter no segura teu balanço e não adquirir mais coisas e não fazer mais dívidas. E aí é muito diferente quando tem que tirar ali o dinheiro, uma parcela do teu dinheiro para pagar aquilo. Tu não consegue adquirir tudo ao mesmo tempo. Quando tu tem um crédito mais ou menos, e aí eu tipo, eu preciso de um perfume, de maquiagem, de roupa, de sapato. Hoje tu vai botar tudo isso numa conta, quanto que dá? E aí tu consegue tirar, sei lá, 500 reais, 1000 reais aí da tua renda mensal e não vai te fazer falta lá pro restante do mês? Quando tu vai pra vida adulta, tu entende que não, que aquilo ali vai fazer falta, que talvez se tu usar desse dinheiro, tu não tem crédito. Se tu usar desse dinheiro, o que vai acontecer contigo? Tu não vai ter pra, sei lá, comprar, vai faltar comida lá no mês, que tu fez um rancho, mas aí falta alguma coisa, ou tu precisa ir num lugar que tu não tem um recurso ali pra pagar o teu deslocamento, enfim, gurias, são N situações que eu passei. Bom, então o foco foi pagar as dívidas. Para pagar essas dívidas, então eu tive que me conter no consumo e adaptar. Preciso ficar sem consumir? Não, mas eu vou ter que adaptar. Procurar opções mais baratas, procurar o mais barato. Resumindo, era isso, tá? Então, e focar em guardar recursos para conseguir pagar as dívidas. Fiz isso ao longo do tempo, fui quitando minhas dívidas e consegui adquirir novo crédito. Então hoje, depois de ter passado tudo isso e olhado para trás, aí que vem a questão do autoconhecimento e a autoconsciência, tá? O quanto eu podia fazer aquilo que eu fiz, aquele consumo de tantas coisas, eu não tinha condições de arcar com aquilo, de ter perfumes importados. Eu comprava na Renner um perfume importado, eu comprava 1, 2, parcelava, tipo assim, cada mês, pra me iludir, que eu não tava comprando tudo de uma vez, eu comprava cada 1, 2 meses um perfume importado, só que cada perfume importado custava 300, 500 reais há anos atrás. 300, 500 reais há anos atrás era tipo 1000 reais agora. Era mais ou menos isso que valia, né? Então, era muito irresponsável. Era um consumo irresponsável, porque eu não tinha, na realidade, condições. E não tirei minha carteira de habilitação, não adquiri bens. Por quê? Porque o meu foco era nessas coisas passageiras. Um perfume que acaba, uma roupa que daqui a pouco tu usa, daqui a pouco tu não quer usar mais, um sapato que tu usa, se desgasta e tu não consegue mais usar. São coisas temporárias. Então, eu comecei a olhar pra isso e ver que tava errado. Tava errado por me instalar na realidade. A minha realidade não comporta um consumo compulsivo e inconsciente. Aí eu comecei a estudar questões básicas de finanças para essas organizações, autoconhecimento, daí tu toma autoconsciência, estudar sobre organização financeira, porque daí tu toma consciência, tu te instala na realidade do que tu pode ou não pode, tu começa a priorizar outras coisas e entender o que é importante e consegue consumir de forma consciente. E aí hoje eu não posso consumir ainda de forma impulsiva e nem quero consumir. Eu quero colocar os meus recursos financeiros naquilo que é minha necessidade, sim, que às vezes é um pouco de luxo, mas é dentro do que eu posso arcar, tá? Tudo que for ultrapassar, eu não posso renovar o meu armário de roupas da noite pro dia. Eu tenho que ir me organizando para ir fazendo essa renovação aos poucos. Eu não posso tirar todos os meus calçados. Eu só tenho 2, porque eu fiquei uma época, eu só tinha 2 calçados. Eu só posso trocar ou comprar, tem que ser aos poucos. Então eu ia priorizando e organizando. Esse mês dá, esse mês não dá, e priorizando compras à vista. No máximo compras grandes, que daí não era mais compra só, por exemplo, de roupa, perfume, bijuteria, essas coisas assim. Era, por exemplo, pra casa, né? Então hoje eu tenho meu companheiro, a gente, né, começou a organizar as questões de adquirir coisas pra casa, algumas coisas a gente ganhou, outras coisas a gente tinha que comprar.
Então é todo um rolê, né? E a gente teve que, por exemplo, trocar as panelas, que estavam umas panelas já velhas, já péssimas. Aí vamos lá e vamos comprar uma de qualidade, uma melhor, uma que tenha durabilidade melhor, que seja de boa qualidade, só que isso é um investimento. Então nesses casos tu pode colocar no cartão, na nossa percepção de educação financeira. E aí a gente só vai, tem outras coisas na lista, a gente só vai adquirir se ou tiver como pagar no débito, pagar à vista, ou se for uma compra grande que a gente pode parcelar, ou a gente acaba, mas não fazer várias compras grandes e ter várias parcelas. Quantas a gente consegue sustentar? São 2? São 3? De quanto? Enquanto não acabar essas, a gente não pode fazer outra compra grande. Então é uma regra. Então tem que estabelecer essas regras, tem que olhar para tua vida e ver assim, tá, eu quero investir mais nesses meus tratamentos de autocuidado, de beleza. Onde que eu posso reduzir? Onde eu consigo reduzir? Fazer um rastreamento dos teus custos, que às vezes tu tá tendo um custo aí que não tá sendo tão eficiente quanto tu... pra mim, a minha prioridade é ir no salão fazer as minhas unhas. Eu não faço unha em salão, tem mais isso. Coisas de salão que eu fazia. Teve uma época que eu fazia unha, cabelo e cílios. E aí, todo mês tinha cílios e cabelo. Manutenção, cílios e cabelo. Aí daqui a pouco, não, cílios e unhas. Daí o cabelo era uma vez no ano ou cada 5, 6 meses. Mínimo 6 meses, no máximo 1 ano. Aí eu queria fazer marquinha de bronze. Aí eu queria fazer tudo que tava na moda, de questão de estética. Eu não fazia, daqui a pouco eu queria fazer tudo. E quando eu comecei a organizar, eu consegui tirar minha carteira de habilitação, foi uma das coisas, e o resto eu ainda não consegui adquirir. A minha casa, não consegui, eu moro de aluguel, moro bem, moro onde eu quero, moro numa situação melhor também, ajustamos isso, né? Buscamos um custo-benefício melhor de localização, de lugar, é uma casa boa, com um custo-benefício bom, com uma boa qualidade de vida. Então são várias adaptações que tu pode fazer, tá? E tu tem que procurar estudar sobre como reajustar a tua vida. E para isso tu vai ter que fazer uma revisão, né? E priorizar as áreas da tua vida que tu vai, por onde tu vai começar a organizar e ir organizando. E se tu tem dívidas, como que tu vai organizar? Quanto dinheiro tu vai guardar? Quais as propostas? Eu fiz muitas negociações, aquelas que, por exemplo, a dívida tava, sei lá, em 5 mil e eu consegui fazer ele conseguiu fazer uma proposta. Eu tenho tanto, eu tenho R$1.500 e aí, como aquela dívida já tinha muito tempo, eu quero quitar, que daí era sem juros, com juros tava 5 mil, não tinha gastado 5 mil, por exemplo. Sem juros eu tenho isso aqui pra dar. E aí eu consegui ir fazendo negociações desse tipo. Tu pode, se tu tiver endividado, tu pode baixar o site do... Poxa, eu esqueci o nome. Tu coloca o teu CPF. Depois eu coloco aqui na edição se eu lembrar. Então tem esses sites e aplicativos até que tu consegue ali ver negociações, tá? Que ficam abertas para ti no teu CPF, daí tu entra em contato lá com as empresas que fazem essas negociações, faz a tua proposta. E eles também te mandam propostas de liquidação das dívidas. Serasa, tão fácil, né? Serasa, que é o setor de crédito aí, baixa lá o aplicativo do Serasa, ou entra no site, bota teu CPF lá, faz teu cadastro, vai aparecer tudo que tu tá devendo, toda a lista, e tu consegue ver quais tem propostas. Daí tu olha ali as propostas e tu pode fazer uma contraproposta sobre aquela proposta ali, entendeu? Tipo, eles estão te propondo pagar R$1.000 para quitar numa dívida tal. Tu tem 500, oferece 500 para ver. O não tu já tem, tá? Mas às vezes tu consegue por valores bem mais baixos, tá?
Tem algumas consequências quando é conta com quando é dívida com banco, tem que cuidar, tá? Tem algumas consequências, tu fica tipo numa lista negra daquele banco, tipo, tu não, talvez não consiga mais créditos com aquele banco, mas pode conseguir com outro, enfim, tem algumas variações, então por isso que é importante tu estudar também, tá? E é isso, gurias, a minha história de consumo é essa, eu consumia roupa, consumia calçado, consumia perfume, creme, tudo que vocês podem imaginar. Eu nunca tive coleção, tá? Como muitas de vocês têm. Mas eu comprava em muita quantidade, só que eu usava tudo. As roupas eu usava tudo, nunca deixei, acumular roupa com etiqueta que eu nunca usei. Não, eu comprava e eu usava. Eu comprei, tinha 10 perfumes, eu usava os 10 perfumes, um em cada dia. E eu usava até acabar e daí comprava outro, enfim, entendeu? Mas eu tinha muitas coisas, tipo assim, que não era necessário ter muitos. Eu podia ter 2, 3, enquanto eu tinha 10, 20. Entende? Um roupeiro lotado de roupa, porque cada festa que eu ia eu queria uma roupa nova. Sendo que eu podia ajustar os looks ali, usar uma saia com uma blusa que eu não tinha usado ainda, com outro sapato, fazer uns jogos lá de look, mas não, eu queria tudo novo, o sapato, a calça, blusa, tudo. Os acessórios, cada festa era um flash, né? Era o acessório novo, era roupa nova, era perfume novo, era tudo, era o kit. Era enlouquecida, gente, enlouquecida. Você olha por trás e pensa assim, Jesus. Só que o pior é que não tinha condições, eu tinha um crédito. Eu não tinha condições. A condição é o valor que tu tem mensal. O valor que tu sobra mensal, né? Porque tu tem o valor e tu provavelmente, se tu é uma adulta, né? Funcional, tu tem os teus compromissos financeiros fixos. Entende? E aí tu não pode contar com aquilo ali. Tu tem que usar aquilo ali pra pagar esses boletos que já existem. E é o que sobra. Então assim... E aí também tu não vai só ter roupa, coisa pra consumir, tu quer consumir experiência, tu quer ir num lugar, pra te transportar tu tem que ter dinheiro, pra acessar um tal lugar, pra comprar um ingresso tu tem que ter um dinheiro, pra comer, entretenimento, tu tem que pagar, então é todo um contexto, gurias. Então, repensem a vida de vocês, comecem por essa parte de autoconhecimento, façam, de repente, se vocês têm como fazer terapia, façam terapia, que as terapeutas podem ajudar vocês a encontrar, né, qual é o gatilho ali, mas é começar a tomar consciência e tomar uma decisão de mudar. Se tu não decidir mudar, ninguém vai fazer isso por ti. Tá bom, gurias? Por hoje era só, espero que esse vídeo seja útil pra vocês. Deixem aí nos comentários se ajudou, né, vocês a repensarem um pouco e entenderem. Se tiverem mais dúvidas, vão deixando aí nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá bom? Beijos de luz e até o próximo. Tchau!